E já em direto, boa noite, boa tarde ou bom dia, consoante o momento em que estejas a assistir a esta transmissão ou vídeo, que sejas muito bem-vindo ou bem-vinda. Mais uma vez, vamos falar então sobre propósito. Desta vez, o título é Orientação Cósmica e a proposta é então que possamos usar esta dimensão da percepção humana, que é então a dimensão que considera aquilo que está além, inclusive, da nossa esfera terrestre, para nos desenvolvermos e alavancarmos, propulsionarmos e pormos as nossas vidas num contexto em que usamos tudo aquilo que nos está acessível, tudo aquilo que podemos percepcionar, considerar para servir o nosso melhor. Quem é que nunca parou para contemplar um céu estrelado e se deixou tocar pela imensidão daquilo que estava a contemplar? De certeza que já te aconteceu. De certeza que já tiveste essa possibilidade, esse privilégio de contemplares então um céu estrelado e sentires a magnitude, a escala, a infinitude de formas cintilantes num horizonte que transcende a nossa compreensão. Mas mesmo transcendendo da nossa compreensão, nós, seres humanos, somos máquinas de produção de significados e então, ao longo de milénios, olhamos para os céus e procuramos neles encontrar algo que nos pudesse manter na trajetória evolutiva e de desenvolvimento natural que fomos conhecendo. Tendo em conta as narrativas que conhecemos, numas etapas muito vinculadas à sobrevivência material, noutras etapas à conquista, ao domínio territorial, e noutras ainda já a querer então alavancar o nosso lado aspiracional e a nossa capacidade de sonhar a partir daquilo que contemplávamos nos céus. E se pensarmos então neste termo orientação cósmica, na verdade podemos ser muito pragmáticos e muito objetivos, e se reconhecermos que cosmos representa precisamente ordem, então aquilo que nós procuramos, aquilo que procuramos de alguma forma quando, desde há milhares de anos, começámos a contemplar a esfera celeste, a abóbada celeste, na verdade o que procurávamos era um sentido de ordem, e isso traduziu-se em buscas e em áreas do saber imensamente vocacionadas para os aspectos práticos disso, e nós sabemos que as artes da navegação e da orientação sempre se têm baseado então na busca de pontos de referência celestiais que, pela sua constância, e por isso então as estrelas também são denominadas de astros fixos ou estrelas fixas, que na verdade é um paradoxo, é uma imprecisão, porque na verdade, em termos da nossa perspectiva terrestre, elas vão progredindo em termos do posicionamento nos graus do zodíaco, vão progredindo muito lentamente, mas progridem, à razão de um movimento que demora décadas ou até séculos para haver mudanças significativas e percebidas enquanto tal, mas em termos desses aspectos técnicos eu não sou a pessoa mais qualificada para me expressar, mas em termos então, nós sabemos que em termos do nosso próprio processo, em termos da nossa busca de significado, procuramos construir e derivar narrativas que nos fizessem então satisfazer a nossa sede de ordem, a nossa sede de constância, a nossa sede de estabilidade, a nossa sede de segurança. E temos visto, e algumas das perspectivas que eu considero mais inspiradoras, então nesta dimensão aspiracional, temos proposto que encaremos as estrelas e as constelações de uma forma
evolutiva e que possamos retirar daí lições para o nosso próprio processo de desenvolvimento, além da mera contemplação dos astros na ótica astronómica, como é a perspectiva mais comumente defendida nos dias de hoje, obviamente, a perspectiva astronómica, ou além da perspectiva ficcional, da ficção científica. Existe então outra perspectiva, que é a perspectiva mitológica, que nos convida a que encaremos as constelações e as estrelas, os devidos posicionamentos, de uma maneira que nos convida, através da nossa capacidade narrativa, da nossa capacidade imaginativa, a vermos-nos, em termos da nossa própria constituição como seres humanos, em termos das nossas características, das nossas qualidades, defeitos, falhas, fraquezas, forças, anseios, a vermos-nos e a perspectivarmos-nos, a conhecermos-nos, através, então, desse espelho celestial que representa, então, de acordo com algumas das teorias mais evoluídas, no meu entender, da filosofia do que é ser-se humano, convida-nos então a essa perspectiva a percebermos o que é que em nós ressoa, e o que é que em nós se nutre, e o que é que em nós pode ter ajustes em função desse tipo de narrativas, que façam uma correspondência entre então a dimensão celeste e o que existe na Terra. Ou, de uma forma muito simples e como se diz na Bíblia, assim na Terra como no céu. E, portanto, esse é o desafio que eu acho que todos nós podemos escolher, é o desafio de nos orientarmos da maneira que seja mais vantajosa e que seja mais aderente àquela que é a nossa forma de contemplar os astros, ou a forma de contemplar o universo, o cosmos, como um todo. Usar, então, esses pontos de referência, de representação, de ordem, de processo, de desenvolvimento, de evolução, de uma maneira que, de facto, gratifique as nossas aspirações. E pode ser, eu tenho aqui ao pé de mim alguns livros, e pode ser de uma forma muito simples, então é a primeira perspectiva que eu gostava de partilhar contigo relativamente a maneiras de o fazeres. Pode ser a perspectiva ficcional, e podes pegar, por exemplo, num livro como este que eu tenho aqui nas mãos, Sinal de Vida, de José Rodrigues dos Santos, e podes então entrar nas aventuras do investigador Tomás Noronha, não é? Que é a personagem de eleição do José Rodrigues dos Santos, e podes ver de que forma é que ele vai em busca dos significados, incluindo para o próprio propósito da vida humana, e obviamente o tema fundamental aqui é o da validação da existência ser ou não um acaso ou ter um propósito, e haver ou poder ou não haver provas para a existência de vida fora do contexto terrestre. Esta é a premissa de desenvolvimento do romance, portanto, une a ciência, a investigação científica à ficção. O José Rodrigues dos Santos partilhou que pediu que o manuscrito principal deste livro fosse lido pela NASA, por uma pessoa da NASA, por um responsável dessa organização, que todos nós conhecemos, ouvimos falar, melhor dizendo, para então aferir da correção dos factos científicos que ele estaria aqui a citar. Portanto, esta é a primeira perspectiva das três perspectivas, sim, que eu gostava de convidar a considerares quando pensas em contemplares o cosmos e em derivares algum tipo de enriquecimento pessoal para ti desse mesmo processo. Nem que seja simplesmente pelo desfruto, pelo prazer de estares a ler um trabalho, ou de estares a aceder a outro tipo de teres outro tipo de relação com essa realidade que não propriamente através da leitura de um livro. Mas enfim, passando para a próxima perspectiva, a próxima perspectiva é a perspectiva científica. É a perspectiva em que nós então procuramos perceber então o cosmos através de uma maneira que consideramos objetiva, através da observação, por exemplo, astronómica. E se não tens um telescópio e queres uma outra fonte, então, por exemplo, tens aqui este Astronomy 101, dito em português, e este livro basicamente explica de uma forma muito básica, então, na ótica científica, os vários conceitos associados às dimensões, às realidades que tu podes usar para, então,
entenderes mais dessa perspectiva e ajustares a tua própria narrativa de uma maneira que achas que faz sentido para ti. E pode ser simplesmente o teu gosto pelo conhecimento científico astronómico, é aquilo que tu achas que vai fazer jus à tua necessidade ou de diversão, de descanso, ou de desenvolvimento e, por que não, de evolução. Vamos imaginar que gostavas de fazer uma espécie de correspondência entre as realidades simbólicas ou aquilo que gostas de olhar para o céu e saberes o nome de um astro, uma estrela ou de um planeta. Então, podes recorrer a trabalhos como este. Obviamente, o melhor ainda, podes recorrer a um telescópio. Hoje em dia também podes recorrer a aplicações no telemóvel. Tenho uma aplicação chamada Star Tracker, por exemplo. Até há pouco recebi uma notificação de uma efeméride hoje, associada a uma constelação, e partilhei com uma amiga que achei que ia retirar um particular sentido daquilo que estava ali a ser proposto. E é essa a grande vantagem que nós temos nos dias de hoje. Nós podemos simplesmente, com o telemóvel, muito simplesmente saber aquilo que está a acontecer e termos acesso a ferramentas que há poucos anos atrás apenas estavam acessíveis a cientistas. Isto não é maravilhoso? Eu acho que sim, eu acho que é extraordinário e acho que podemos usar isso para nos alavancar e a construir, a reforçar os nossos entendimentos daquilo que verdadeiramente faz sentido para nós. E obviamente depois eu tenho aqui um desafio associado ao tipo de conhecimento que nós procuramos mais para o final, mas o fundamental é estarmos de facto preparados para fazer aquilo que queremos fazer, irmos em busca daquilo que satisfaça os nossos anseios nesse momento, e qualquer iniciativa é melhor do que nenhuma iniciativa, e depois ajustarmos esses movimentos e irmos mais além, se for caso de irmos mais além. E uma das formas que eu, claro, convido a irmos mais além é a forma de equacionarmos o entendimento simbólico e mitológico, e agora não vou aqui mostrar nenhum nível de mitologia, mas vou já saltar para uma perspectiva que eu considero imensamente interessante, que é a perspectiva de considerarmos o cosmos, e muito especificamente uma forma de interpretação do cosmos baseada em 12 principais constelações a que chamamos zodíaco, para o nosso próprio crescimento espiritual. E, por exemplo, então teríamos aqui e podemos usar aqui um livro, como este que eu tenho aqui na minha mão, O Zodíaco, Chave do Homem e do Universo, do mestre Omram Mikhail Ivanov. E eu chamo ao mestre Omram Mikhail Ivanov como tal, porque sou um estudante da sua vasta obra transcrita, tem vários livros transcritos, e considero que é uma pessoa que de facto consegue fazer a ligação entre os aspectos da chamada ciência tradicional ou ciência espiritual e as nossas necessidades de crescimento, de evolução, de bem-estar, de consciência, de uma maneira muito prática, muito objetiva e muito simples, com aquela simplicidade própria da mestria. Como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o cúmulo da sofisticação, e eu parece-me que o mestre Omram consegue fazer isso de uma forma única, como ninguém. E, portanto, este livro eu recomendo vivamente. E então qual é a perspectiva que nos é proposta? A perspectiva é que consideramos precisamente o zodíaco em termos das simbologias e das narrativas que tiveram na base da nossa própria percepção do que é que os céus representam e convidam ao nosso próprio desenvolvimento, com base numa premissa fundamental de que nós estamos, de facto, destinados a sermos estrelas, e já falei sobre isto noutra transmissão, na transmissão do estrelato, e esse sermos estrelas no sentido então de, para já, irradiarmos e expressarmos o nosso melhor, e obviamente isto depois reflete-se na nossa linguagem, na forma como exprimimos a nossa percepção de competência, de mestria, de brilho, lá está, daqueles de nós que nas suas áreas de intervenção manifestaram maior qualidade, maior proficiência no desempenho dessas atividades, e então chamamos-lhe estrelas. Mas podemos também equacionar isto de uma forma mais lata e dizer então que todos nós, cada ser humano, está destinado a tornar-se uma pessoa estrela, e está então destinado a alcançar essa mestria de vida, essa mestria do saber viver. Saber viver bem, saber viver em paz e saber viver em plena irradiação, em plena expressão daquilo que é. Em
em plena consumação da expressão que temos vindo aqui a trabalhar ao longo destas transmissões. Expressão criativa, autêntica, benévola de quem és, de quem somos. Essa é a convocatória, todos nós. E, por exemplo, pegando aqui neste livro, uma das narrativas favoritas é precisamente a narrativa dos 12 Trabalhos de Hércules, que está aqui enquadrada, e não é o único. Há aqui um outro livro que eu também tenho aqui ao pé de mim, que gosto imenso, que é este, The Labours of Hercules, da senhora Alice Bailey. E então, estes dois livros fazem uma perspectiva, fazem uma interpretação, quer dizer, de uma perspectiva simbólica, evolutiva, de nós, como seres humanos, que, para ascendermos então ao estrelato, temos um conjunto arquetípico, e quer dizer, definido, codificado em 12 grandes tipos de desafios a superar. Se associarmos então determinadas qualidades, características, formas de manifestação a cada uma das constelações do zodíaco. E, por exemplo, e eu convido-te a ires ver mais, a ires pesquisar este conhecimento, estas fontes que acabei de te mostrar, e a ires ver, por exemplo, qual é a tua perspectiva sobre aquilo que nos é proposto no trabalho número 8 de Hércules, da Ordem de Alice Bailey, que é o trabalho, precisamente, de matar a Hidra. O oitavo trabalho associado ao signo de Escorpião. É um trabalho associado, precisamente, à consideração das maiores forças associadas, então, a esse signo do zodíaco de Escorpião, associado à constelação Áquila, e, obviamente, também às suas fraquezas. E, muito especificamente, eu penso que já terei falado aqui sobre esta simbologia em torno deste trabalho específico, mas não me recordo já especificamente, mas se não falo agora. Então, Hércules estava confrontado com a circunstância de ter de matar essa serpente, por cada cabeça que ele cortava, nasciam mais cabeças. E Hércules cortava cabeças e só cresciam mais cabeças e mais cabeças e mais cabeças, até que percebeu e recordou-se dos conselhos que recebeu do seu mentor para encarar este trabalho e ajoelhou-se, levantou com ambos os braços, retirou a serpente do pântano, levantou-a bem alto com ambos os braços na direção da luz solar e por essa forma, por essa via, cortou a ligação da serpente ao pântano, a partir do qual ela se alimentava, e com a luz solar a serpente morreu e o trabalho foi consumado, foi bem sucedido. E o significado simbólico por detrás deste comportamento, que permitiu então vencer o trabalho, tem a ver com a sublimação da energia que existe em todos nós, que é a energia sexual, que é a energia criativa por excelência do universo e que, obviamente, em nós nos seres humanos se expressa da maneira que nós conhecemos, mas que se expressa em toda a natureza e que é dita na ciência tradicional que é energia solar. Energia solar. E então, em termos de representação simbólica, é dito é que se essa energia se sair, se for desligada ou se perder o contacto com as dimensões inferiores dos caprichos, dos desejos, das buscas de satisfação, independentemente das consequências, que é então representado pela dimensão simbólica do pântano, em for elevada para o sol, que é a consciência, que é a criatividade, é a expressão criativa, então o que acontece é que os aspectos destrutivos dessa energia, representados então por aquela hidra mitológica, que é que representa a desmultiplicação de desejos e caprichos que destrói o ser humano, se isso for elevado, então essa vertente destrutiva dessa energia acaba, o homem, a pessoa humana, domina essa energia e pode canalizá-la então para finalidades criativas. Lá está. Todo o tipo de projetos, todo o tipo de obras, todo o tipo de atos que podem servir não só a si mesmo como os outros. E, portanto, esta é uma interpretação associada a este oitavo trabalho e agora pensa que para cada um dos 12 signos do zodíaco tu tens um tipo de interpretação associado à força que vais descarregar depois de venceres um determinado desafio.
E se pensarmos que, obviamente, esta jornada mitológica pretende representar a própria evolução da humanidade, e foi esse o propósito de ter sido gizada, então conseguimos perceber que os antigos procuraram legar-nos algumas chaves para o nosso próprio crescimento de uma maneira codificada e simbólica em função das forças cósmicas extraterrestres, no sentido de extra, além da Terra, para nós podermos então crescer, para nós podermos continuar a progredir e para continuarmos então a nossa trajetória de evolução, que é do nosso conhecimento, que não é nenhuma fantasia. A ciência demonstra que de facto já passámos por diversas etapas. O que varia é precisamente o tipo de perspectiva que se possa denominar de ciência, e depois obviamente há múltiplas perspectivas, umas que consideram determinado tipo de narrativas como pseudociências, outras consideram as narrativas convencionais, nomeadamente algumas das pseudociências, como narrativas incompletas e com o foco mal orientado, que não consideram a primazia do princípio intangível ou invisível para o desenvolvimento humano, que, na sua opinião, a ordem correta é do invisível para o visível, como dizia o grande artista, escritor, Antoine de Saint-Exupéry, que dizia que o essencial era invisível aos olhos, estava precisamente a refletir, a transmitir este princípio de que primeiro a ordem correta de prioridades para o nosso desenvolvimento é a dimensão intangível e então depois vem a dimensão tangível. E então, a última perspectiva que eu queria convidar-te a considerar em termos de orientação cósmica é a perspectiva da contemplação direta sem narrativas. É levarmos o mindfulness para as estrelas, se quiseres, ou a atenção plena para as estrelas. E pode ser tão simples quanto isto, como o que eu faço aqui, e moro em Lisboa, num céu que não tem as condições ideais, ou com acesso a uma perspectiva do céu que não é a ideal, em termos de visibilidade, mas mesmo assim é possível chegar ao final do dia, abrir a janela e, se não tenho um céu nublado por cima de mim, consigo contemplar então a maravilha de um céu que me permite então estar simplesmente em contacto com essas realidades que transcendem a nossa compreensão, porque na realidade é isso que acontece. O homem não consegue compreender aquilo que observa nos céus, na sua totalidade, nem nada do que observa na vida, na sua totalidade. Mas por alguma arte, ou ciência, ou, por que não, serem ambos sinónimos, a nossa percepção ainda não descortinou tantos e tantos mistérios, mas por algum motivo, quando contemplamos o céu, sentimos que somos mais lúcidos na perspectiva da nossa própria vida. Se calhar muitos dos problemas que vivemos no nosso dia perdem um certo peso, perdem uma certa carga. Se calhar conseguimos pôr as coisas na devida perspectiva, lá está, no devido enquadramento. Conseguimos perceber quão pequenos são os nossos temas, contemplados em contraste com a dimensão do cosmos, com todas as outras realidades que nos transcendem, de bilhões e bilhões de galáxias e de estrelas nessas galáxias e de formas de organização e de articulação de que não conseguimos ter a plena e cabal noção, mas que algumas das teorias mais progressistas e mais arrojadas que a humanidade já se permitiu considerar apontam para então serem formas de organização de consciência bem além daquilo que nós, humanidade, entendemos como consciência, convencionalmente. E podemos beneficiar então desse ritual também de contemplação, sem qualquer palavra, sem qualquer pensamento, sem qualquer narrativa, sem qualquer raciocínio, e simplesmente desfrutar desse privilégio de tu contemplar um céu estrelado. Enquanto o temos, e sempre que o tenhamos.
E não esquecer que muitas vezes a orientação passa pela não concretização e não rotulagem das coisas. Simplesmente contemplarmos as formas que estão ao nosso dispor na natureza já são uma forma de orientação ampla o suficiente para termos a capacidade de enquadrar os desafios da vida e enquadrar também os nossos objetivos e também os nossos projetos e tudo aquilo que são as nossas batalhas diárias e, independentemente, entendermos da maneira A, B, C ou D, estarmos então a descarregar o melhor daquilo que o meio tem para nos dar e do qual fazemos parte indissociável. Não, nós não estamos separados por muito ilusório que assim pareça. E é isto. Por hoje é isto. Quero partilhar contigo. Não houve questões, mas se tiveres, entretanto, alguma questão, algum comentário que queiras fazer, podes deixar aqui, aqui nesta mesma plataforma, aqui nesta secção dos comentários, ou através de uma mensagem, ou enviando um e-mail para julio@juliobarroco.com. Terei todo o gosto em responder-te ou, quem sabe, até seres mais um daqueles que inicia um processo de acompanhamento comigo do teu lado, como teu parceiro. Namasté. Até amanhã.